Marcos capítulo 3, Raul já trouxe, versículo 7, obrigado, ao versículo 12. Amém? Eu olhei para a irmã Silvânia, ela estava assim, ó, olhando de baixo assim, um olho bem grande olhando para mim. Que vocês estejam durante toda a pregação com essa sede, com esse olhar, sabe? Fala comigo, Senhor, com essa sede, né? Eu lembrei, não fazendo essa comparação, é claro, com o olhar da Ivã. Eu lembrei de Lutero, que tem uma frase, né? Que ele disse que certa vez olhou para um cachorro e ele segurando um pedaço de carne, e o cachorro estava com a língua pendurada, chega a baba caía, o olho bem grande, né, de olho naquela carne. Aí Lutero disse que eu tenha sede pela palavra de Deus, assim como esse cachorro está tendo essa sede, essa fome por essa carne. Então que você nessa noite esteja com os olhos bem atentos, ouvidos bem abertos, e como disse a irmã Liliana, com o coração também aberto, e deixe sua Bíblia aberta, viu? Marcos 3, do 7 ao 12. Amém? Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem a publicidade. Amém? Pai querido, mais uma vez te pedimos, nossos corações, ouvidos, olhos, todo o nosso ser esteja atento, Senhor, a ouvir a tua voz, a tua palavra que é viva e que é eficaz, Senhor. Tira qualquer, Senhor, outra atenção que queira nos tirar da atenção, da reverência à tua palavra. Qualquer perturbação, qualquer barulho de som, qualquer outra coisa, Senhor, que venhamos nos deleitar em ler, em acompanhar, em meditar, em ouvir a tua palavra. E o teu Espírito Santo me ajude e também trate com cada um dos ouvintes. Assim te oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, com a ajuda do pregador, príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, Hernando Dias Lopes cita as lições que Charles Spurgeon tiraria desse texto. E eu quero lembrar você que Jesus, na pregação anterior, a gente viu que os inimigos de Jesus, os inimigos que não tinham nem comunhão entre eles mesmos, se juntam para conspirar, para tramar como é que poderia matar Jesus, né? A gente vem da passagem onde Jesus mostra que uma vida é mais importante do que um animal, uma vida é mais os mandamentos de Deus são mais importantes do que uma tradição de homens, né? Então a gente vem daquele sermão de domingo e Jesus mais uma vez se retira. Algumas vezes Jesus se retirou para orar, algumas vezes Jesus se retirou porque o propósito dele não era criar nenhuma publicidade, nenhuma popularidade, somente na questão das curas, dos milagres. O Senhor disse que veio para ensinar. Esse era o seu propósito maior,
né? E quando eles viam que estavam querendo tirar esse propósito dele, ele se retirava para orar, se retirava para um outro local. Aqui o Senhor está se retirando para os lados do mar, né? Para que ele tivesse um espaço melhor, para não ser comprimido, porque o texto fala 2 vezes que havia uma grande multidão aqui, e essa multidão está atrás daquele que pode curar, libertar, expelir os demônios, salvar, né? Aquele que pode dar esperança a quem está sem esperança. E a multidão estava comprimindo Jesus, e Jesus se retira aqui para a beira do mar, né? E essa era uma estratégia, essa era mais uma retirada para fazer aquilo que na verdade ele veio fazer, a cura, né? E eu quero trazer essas lições citadas por Charles Spurgeon, onde Hernán Dias Lopes no seu comentário também cita essas lições. E primeira lição que eu quero citar aqui nesse texto, né, é que o eco das ações de Jesus aqui nesse texto, não só nesse texto, mas em todos os evangelhos, né, Jesus sempre estava rodeado de multidões, né? O eco das ações de Jesus atrai os pecadores em grande número. Aqui a gente viu do versículo 8, desde o versículo 7, né? Acompanhe comigo a leitura mais uma vez do versículo 7 ao versículo 10, onde o eco das ações de Jesus atrai os pecadores em grande número. Acompanhe aí, versículo 7. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguiam, aí vem, olha que grande número, da Galiléia, uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, ou seja, o eco das suas ações atraía os pecadores em grande número. A gente está vendo a relação aqui de onde vinha o povo e o porquê esse povo vinha, porque tinha um eco das ações de Jesus. As pessoas começaram a escutar o que Jesus estava fazendo, né? Sabendo quantas coisas Jesus fazia, lembrando do livro de João, que vai dizer que Jesus fez tantos milagres que, se fosse contar, um livro só não caberia. Então, nem pense que todos os milagres do Senhor, todas as ações do Senhor foram registradas nas Escrituras. Nem pense, porque João vai dizer que se fosse registrar em um só livro, não caberia, né? E esse povo, havia um som, havia um anúncio, alguma coisa estava ecoando. E essa é a primeira lição nesta noite. O eco das ações de Jesus atrai os pecadores em grande número. Continuando o texto, versículo 9: então recomendou a seus discípulos que sempre tivesse pronto um barquinho, por causa da multidão. Mais uma vez mostra, havia um grande número, a fim de não o comprimirem. Versículo 10: pois curava a muitos, era um grande número, de modo, ele curava a muitos, e veja aí o que é que diz o texto: de modo que todos os que padeciam, qualquer um que tivesse enfermidade, que começava a escutar esse eco, que estava acontecendo esses milagres, que estava acontecendo essas maravilhas, que o Filho de Deus estava fazendo isso, e o Filho de Deus estava ali, sabe? Dos que padeciam, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam. O que é se arrojavam? Se lançavam, se jogavam. Aonde? Se arrojavam a ele para o tocar. Se lançavam, se entregavam, se deleitavam, se jogavam a quem? A Jesus Cristo para o tocar. Então, primeira lição, o eco das ações de Jesus atrai os pecadores em grande número. Aquela multidão que veio a Jesus, meus irmãos, é um espelho das multidões que se reúne hoje também nos templos.
As pessoas vêm porque já ouviram quantas coisas Jesus já fez, está fazendo e quantas coisas o Senhor ainda fará. E eu tenho certeza que você também faz parte dessa multidão. Você está aqui porque você já ouviu quantas coisas Jesus já fez, quantas coisas Jesus está fazendo e quantas coisas Jesus ainda fará. E chamamos a atenção para 4 fatos aqui nessa primeira lição. Em primeiro lugar, essas pessoas tinham ouvido testemunhos de alguns que haviam sido curados. Essas pessoas tinham ouvido testemunhos de alguns que haviam sido curados. Meus irmãos, histórias se multiplicavam daqueles que eram cegos e agora estavam vendo. Inúmeras histórias. Histórias se multiplicavam daqueles que eram surdos e agora estavam ouvindo. Histórias se multiplicavam daqueles que eram leprosos e agora estavam limpos. Daqueles que eram paralíticos e que agora estavam andando. Essas pessoas ouviam esses poderosos testemunhos e aceitaram-os como verdadeiros. Um homem paralítico contou como fora curado. Um cego havia contado como Jesus tocou em seus olhos. E assim, esses maravilhosos feitos foram passando de pessoa para pessoa. E o eco das ações de Jesus atraía os pecadores em grande número. Certamente você tem ouvido também muitos testemunhos de pessoas que foram libertas, de pessoas que foram salvas, de pessoas que foram transformadas pelo Evangelho. Talvez você tenha exemplos na sua própria família, ou quem sabe você seja um exemplo, ou você tem exemplos na sua própria família, bêbados que se tornaram sóbrios, viciados que foram libertos, pessoas que viviam uma vida desregrada e que agora vivem uma vida de testemunho irrepreensível. Que o Senhor lhe desperte nessa noite, para que não apenas você escute esses testemunhos, mas também você se arroje, você se lance, você se deleite, você se jogue aos pés do Senhor e toque-o pela fé. Então essas pessoas tinham ouvido testemunhos de alguns que haviam sido curados. Em segundo lugar, essas pessoas tiraram do que tinham ouvido argumento de esperança. Porque não só podemos ouvir. E a palavra de Deus, os feitos do Senhor têm poder. A gente escuta esses testemunhos, a gente dá ouvido a esses testemunhos e gera em nós o que? Esperança. É a segunda lição. Eles certamente pensaram, se Cristo fez grandes coisas por aquelas pessoas, Ele pode fazer em nossa vida também. Vamos até Cristo. Se Ele fez os paralíticos andarem, se Ele fez os cegos verem, se ele fez purificar os leprosos, então Ele pode nos curar, Ele pode nos libertar e pode também nos salvar. Então o pessoal começou a tirar as pessoas, a grande multidão aqui está aos pés do Senhor, porque eles escutam os testemunhos do Senhor, mas eles somente não escutam, eles tiram agora desse testemunho também esperança para as suas vidas, solução para os seus problemas. Se você lembrar, por exemplo, de Bartimeu, ele teve esse raciocínio. Ele ouviu falar de quantas coisas Jesus fazia. Ele aguardou o dia do seu encontro com Cristo. E nesse dia ele gritou, nesse dia ele insistiu, nesse dia ele clamou. E Bartimeu foi curado e salvo por Cristo. Aquelas pessoas foram informadas não apenas dos grandes milagres de Cristo, mas de que Ele também se alegrava em ser misericordioso.
que ele se deleitava em socorrer, que ele se alegrava em curar, em perdoar e salvar as pessoas. Assim, meus irmãos, essas pessoas vieram a Cristo por causa da sua fama, ouvindo os seus feitos e pegando também e gerando desses feitos esperanças. Eles ouviram que ele não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. Ele não condena aquele que já está quebrantado. Em terceiro lugar, ainda sobre esse eco, sobre esse testemunho das ações de Jesus, que acabou atraindo uma multidão de pecadores, e que continua fazendo isso hoje. Em terceiro lugar, essas pessoas vieram a Cristo com urgência, por causa de seus próprios sofrimentos. Eles foram a Cristo com urgência, por causa dos seus próprios sofrimentos. Algumas delas estavam cheias de dor e sofrimentos. Havia pessoas cegas, paralíticos, pessoas surdas, gente ferida, gente sem esperança, gente sem recurso, gente sem socorro humano. Eram pessoas aflitas e ansiosas para serem curadas e libertas, sendo convencidas de que seus casos eram semelhantes àqueles que Jesus já havia atendido. Essas pessoas vêm a Cristo para também serem curadas. Que nessa noite, meus irmãos, você que já entregou a vida em Jesus, mas ainda está perturbado por algo, passando por algo, você possa ver que sua causa é semelhante a estas causas, e que você pode se arrojar, se deleitar, se jogar aos pés do Salvador. Você que nessa noite ainda não entregou a vida a Jesus, sua causa também é a mesma. Que você nessa noite possa se jogar aos pés de Jesus. E Charles Spurgeon diz: eu posso clamar vocês para virem a Cristo até perder a minha voz. Eu posso fazer isso até perder minha voz. Contudo, ninguém virá senão aqueles que sentirem a necessidade de Jesus. Mas você precisa dele, tendo consciência disso ou não. É como às vezes a gente encontra até no Facebook algumas mensagens dizendo: você querendo ouvir ou não, eu preciso lhe dizer que você é um pecador que precisa entregar a vida a Jesus. Você querendo ouvir ou não, eu preciso dizer que Jesus é Senhor e Salvador. Meus irmãos, ele diz: Charles Spurgeon diz, eu poderia clamar vocês, ou eu, nesta noite, para vocês virem até Cristo, ao ponto de perder a minha voz, mas se vocês não sentirem essa necessidade, vocês não virão. Então que vocês sintam essa necessidade. Você precisa ter consciência disso. Você tem uma doença mortal e crônica que nenhum médico da terra pode curar. Essa doença é o pecado. Por mais religioso e por mais moralista, sabe, aquelas pessoas que às vezes dizem: mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, eu não roubo ninguém, minhas coisas é tudo certinha, eu tenho uma vida moralista. Ou por mais que você diga: mas eu já sou membro da igreja, eu já me batizei, está tudo certinho. Ele diz: por mais religioso e moralista que você seja, está contaminado por essa doença mortal. A menos que Jesus o perdoe, o liberte e o salve, você está condenado. Não há nenhuma esperança para você a não ser que venha de Cristo. Em quarto e último lugar, sobre primeira lição, o eco das ações de Jesus até os pecadores em grande número. Em quarto lugar, essas pessoas que lemos no texto vieram a Cristo não apenas por causa de seus sofrimentos, mas vieram a Cristo, irmãos, porque sabiam que Jesus podia curá-las e libertá-las. Essas pessoas vão a Cristo
essa multidão que vai do norte, do leste, do sul, do oeste, de todos os lados, ela vai a Cristo com urgência por causa dos seus sofrimentos. Mas não vai a Cristo somente por causa dos seus sofrimentos. Vai a Cristo porque sabe que Ele podia curá-las e salvá-las. Meu caro ouvinte, venha a Cristo sem demora. Somente Cristo pode perdoar os seus pecados. Somente Cristo pode preencher o vazio da sua alma e satisfazer os anseios do seu coração. Somente Cristo. Ele pode tirar o seu coração endurecido e dar-lhe um coração sensível. Ele pode abrir os seus olhos para que você veja a glória de Deus. Ele pode tirar de você do poço profundo em que se encontra. Ele pode dar a você um novo nome. Ele pode dar a você um novo coração, uma nova mente, uma nova esperança, uma nova vida. Jesus já tem transformado vidas que estavam nessa mesma condição. E Jesus é o mesmo de sempre. Como diz Isaías, seus braços não estão encolhidos para que não possam salvar, nem seus ouvidos surdos que não possam ouvir ao seu clamor. Portanto, venha a Jesus, toque-o pela fé. Observando esse eco das ações de Jesus, que Jesus atrai, das ações de Jesus atrai os pecadores em grande número, vimos 4 pontos. Essas pessoas tinham ouvido testemunhas de alguns que haviam sido curados. Você que já entregou sua vida a Jesus, você tem contado os feitos de Jesus em sua vida para que as pessoas ouçam? Você tem dado um bom testemunho para que as pessoas vejam a transformação? Você que ainda não entregou sua vida a Jesus e já ouviu tantos testemunhos, por que ainda endurece o coração? Essas pessoas tinham ouvido testemunhos de alguns que haviam sido curados. Essas pessoas tiravam desse testemunho um argumento de esperança. Essas pessoas foram a Cristo com urgência por causa dos seus sofrimentos. E essas pessoas vieram a Cristo não apenas por causa dos seus sofrimentos, mas porque sabiam que Jesus podia curá-los e salvá-los. Uma segunda lição nesta noite é que as necessidades humanas levam as multidões a Jesus. É verdade também. A gente viu aqui que as necessidades humanas versículo 10: pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. As necessidades humanas levam as multidões a Jesus. E aqui a gente destaca 6 verdades. Em primeiro lugar, aquelas pessoas não se contentaram apenas em ouvir testemunhos. Preste bastante atenção. Elas mesmas foram a Jesus. Elas não se contentaram somente em ouvir. A gente já viu na primeira lição que elas ouviram testemunho das ações de Cristo. Mas elas não se contentaram apenas em ouvir. Elas foram a Cristo. Eu gostaria que essa fosse a realidade de todos os nossos ouvintes. Essas pessoas ouviram as histórias de que Cristo tinha feito. Elas certamente disseram: essas são as grandes notícias. Fala-nos de novo sobre esses milagres. Mas elas não se contentaram apenas em ficar ouvindo o que Cristo havia feito na vida dos outros. Elas mesmas quiseram ter um encontro com Cristo. Elas seriam
tolas se apenas se contentassem em ouvir os grandes feitos de Cristo. Os cegos que ouviram que Jesus abrira os olhos daqueles que estavam nas trevas, desejaram ir a Jesus. Os paralíticos desejaram ser lançados aos pés de Jesus. Os leprosos desejaram ser tocados por Jesus. Então eles não apenas desejaram, eles apenas não sentiram suas necessidades, eles não apenas ouviram, mas eles foram. Eles mesmos foram a Cristo. Eu me preocupo pensando que alguns de vocês se contentem em apenas ouvir as boas novas do Evangelho. Alguns de vocês se contentem em apenas vir à igreja, pensando que isso é o bastante. Não basta você ser um ouvinte regular da palavra de Deus. Não basta você estar todos os domingos na casa de Deus. Você precisa pessoalmente ter um encontro com Cristo. Aqui eu não estou negando o dia do Senhor, a responsabilidade, o compromisso, a convocação que é de Deus, não é do pastor, de você vir à casa do Senhor no domingo. Aqui eu não estou abrindo brecha para você levar os cultos da terça, quinta e domingo com irresponsabilidade, com falta de compromisso. Mas você pode ter todos esses compromissos. Você pode ser um religioso. Você pode ser um bom moralista. Você pode dizer que já faz parte dessa igreja local. Você pode dizer que já é membro. Você pode dizer que quem sabe é até líder de um departamento. Mas você precisa pessoalmente ter um encontro com Cristo. Se você faz parte disso tudinho e ainda não teve um encontro com Cristo, você ainda está caminhando para o abismo. Se você é religioso, moralista, se você tem compromisso com a casa de Deus, mas ainda não entregou a vida a Jesus, ainda lhe falta uma coisa: entregar a vida a Jesus. Aquelas pessoas não se contentaram apenas em ouvir testemunhos de outros, elas mesmas foram a Jesus. Uma pessoa faminta, será que ela se contentaria em apenas ouvir falar sobre um lugar que tem pão com fartura? Será que apenas uma pessoa faminta se sacia em apenas ouvir que tal lugar tem pão com fartura? Uma pessoa doente se contentaria apenas em ouvir testemunhos de curar, enquanto essa pessoa padece, perece? Não seja descuidado com a sua própria alma. Não seja apenas um ouvinte. Venha a Cristo. O tempo é hoje, meus irmãos. Hoje é o dia oportuno. Agora é tempo da salvação. Como diz um teólogo, ele diz: amanhã pode ser muito tarde. Em segundo lugar, aquelas pessoas não esperaram Cristo vir até elas. Elas foram a Jesus. O texto nos mostra, meus irmãos, olha, retirou-se Jesus com seus discípulos para o lado do mar, seguia-o da Galileia uma grande multidão. Essa multidão seguia, essa multidão não esperava Cristo ir em cada cidade dessa. Eles estavam atrás de Cristo, grande multidão, e essa multidão vinha da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Essas pessoas não esperavam Cristo vir até elas, elas foram a Jesus. Muitas pessoas têm usado uma visão errada, por exemplo, que tem dito dessa forma: Deus já tem os seus escolhidos, eu não preciso evangelizar. Muitas igrejas têm abraçado isso. Isso tem matado o ardor evangelístico da igreja.
Deus já tem os seus escolhidos, eu não preciso evangelizar. Deus já tem os seus eleitos, então os seus eleitos virão, eu não preciso pregar. Eu não preciso me preocupar em salvar minha alma. Se eu for um eleito, jamais vou me perder. As pessoas têm abraçado essa visão errada. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. A Bíblia diz que você deve ter pressa. Há um abismo, há um perigo, há um tempo oportuno, e volto a dizer, amanhã pode ser muito tarde. O Evangelho é uma mensagem urgente. Hoje é o tempo de Deus. O Evangelho que você está ouvindo é a voz de Jesus. Então venha a Jesus. Aquelas pessoas não ficaram esperando até Jesus ir às suas cidades. Elas vieram a Jesus. Elas tinham pressa. O texto diz que elas se arrojavam aos seus pés para tocar. Em terceiro lugar, aquelas pessoas não pararam nos discípulos de Jesus. Satanás tenta manter os homens longe de Cristo, fazendo-os para os ministros, evangelistas e outros crentes eminentes. Ou seja, Satanás tem feito com que muitas pessoas não vão a Cristo e se prendam a alguns homens. E eu quero dizer a você que nenhum homem, nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhum concílio, nenhuma doutrina pode salvar você. Somente Jesus pode lhe salvar. Não há salvação, o texto de Atos diz, em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. O ministério dos pregadores deve ser assim como João Batista viu Cristo, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em quarto lugar, aquelas pessoas, para virem a Cristo, tiveram de deixar seus negócios. O que tem sido um obstáculo que tem impedido você de ir a Cristo? Eu poderia perguntar nessa noite: quais têm sido os seus obstáculos que você tem faltado com as atividades dessa igreja? Terça-feira, culto de oração. Quinta-feira, estudo bíblico. Domingo, culto de proclamação, dia do Senhor. Vamos ter um dia também, depois da nossa reunião de quinta-feira, vamos organizar um dia de evangelismo. Qual tem sido os obstáculos que você não tem vindo às atividades dessa igreja? Ou qual tem sido os obstáculos que você não tem vindo a Cristo? Muitas dessas pessoas que deixaram suas cidades, muitas daquelas pessoas tiveram de deixar suas propriedades, suas lavouras, seu gado, seus olivais, suas lojas, para ir a Jesus. Muitas pessoas deixam de vir a Cristo por causa do trabalho. Eu posso até incluir também as atividades da igreja. Por que não? A igreja é a noiva de Cristo. A gente está estudando sobre a igreja na quinta-feira. Eu peço aos irmãos que compareçam para que vocês entendam melhor o que é a igreja. É a noiva de Cristo. Essa noiva tem que estar preparada. Essa noiva tem que estar se juntando. Que lá em Atos 2,42, essa igreja fazia isso diariamente. E aqui a gente não consegue fazer na terça, quinta e domingo. E a primeira igreja, a igreja primitiva, que precisamos voltar a ela, fazia diariamente. Se juntava diariamente. No partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, de modo que nenhum passava necessidade. De modo que o texto diz que Deus abençoava, e a cada dia ia crescendo o número dos que iam sendo salvos. Sabe por quê, irmãos? Porque é uma igreja bíblica. É uma igreja que está
fazendo como o Senhor quer de nós. Então, se você observar, essa multidão vem da Galileia, seguiu da Galileia uma grande multidão, isso era na Galileia, vem da Judéia, vem de Jerusalém, vem de Idumeia. Você sabe o que significa isso? Isso significa pessoas do sul, pessoas do norte, pessoas do leste, pessoas do oeste, de toda a região. Ao ouvir os feitos de Jesus, quiseram se deleitar aos pés de Jesus. Deixaram suas propriedades, suas lavouras, seu gado, seus olivares, suas lojas para ir a Jesus. Muitas pessoas têm feito ao contrário, têm deixado de vir a Cristo, à casa do Senhor, por causa do trabalho, do sucesso, do dinheiro, dos negócios. Mas eu quero lembrar um versículo bíblico a você: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O jovem rico perdeu a oferta da salvação. Sabe por quê? Porque ele não queria seguir Cristo. O seu amor era o dinheiro. Outros, meus irmãos, hoje em dia deixam um banquete da salvação por causa dos bens. Deixam um banquete da salvação por causa do trabalho, por causa do lucro, do sucesso, por causa do casamento, dos amigos, por causa dos prazeres. Que a sua primeira preocupação, meus irmãos, seja com a salvação da sua alma e não com as coisas que perecem. Em quinto lugar, muitos daquelas pessoas vieram de grandes distâncias. Quando eu estudava isso aqui, eu lembrava de que foi levantada a questão, né? Se vamos construir um templo lá em cima, na rua de Minibox, será que os irmãos vão? Será que não é distante? Será, meus irmãos, que os irmãos do Pau Santo não vão mais para a igreja? Será que os irmãos que moram aqui no centro, ou moram ali perto do Matador, não vão mais para a igreja? Porque ficou numa rua que ainda não é tão povoada, porque ficou numa rua que é meio distante. Algumas pessoas vieram do sul, quando o texto fala em Judéia e Jerusalém. Outras vieram do norte, quando o texto fala em Tiro e Sidom. Outros vieram do leste, quando o texto fala da além do Jordão. E outros vieram do oeste, quando o texto fala de Galileia. Irmãos, aqui tinha estradas empoeiradas, desertos e rios profundos. E mesmo assim, esses obstáculos, essas distâncias, não mantiveram aquelas pessoas longe de Cristo. Nenhuma dificuldade manteve aquelas pessoas longe de Cristo. Nenhum obstáculo impediu aquelas multidões de virem a Cristo. Não deixe que nenhuma dificuldade impeça de você vir a Cristo. E muitas vezes essas dificuldades estão na família, às vezes amigos, às vezes prazeres, às vezes dinheiro, às vezes até preconceito. Em sexto lugar, aquelas pessoas vieram a Cristo com todas as suas carências e necessidades. Tem um teólogo que diz que a família humana é uma família carente e necessitada, e nós pertencemos a essa família. É uma família carente, somos carentes e somos necessitados. Então elas se lançaram aos pés de Cristo para tocá-lo. Elas queriam ser curadas e salvas. Imagine se elas pensassem: não, nós só iremos a Cristo quando nossa vida estiver certa. Interessante que eu vi isso essa semana, quarta-feira, no Sítio Agudo. Terminou o culto, me direcionei diretamente no final do culto a uma jovem, mais ou menos, adolescente, jovem, mais ou menos 14 anos de idade. Eu disse: vamos entregar a sua vida a Jesus?
Ela disse: não, deixa eu me preparar primeiro. Imagina se esse povo dissesse: nós só vamos a Cristo quando nós estivermos com uma vida certa. Nós só vamos a Cristo quando nós estivermos com uma vida preparada. É igual aquele bêbado que diz: eu primeiro vou deixar de beber, quando eu deixar de beber eu vou a Cristo. É igual aquele viciado no cigarro que diz: primeiro eu vou deixar de fumar, depois eu vou a Cristo. É igual aquele irmão que diz: olha, eu acho que eu nunca estou preparada, então é por isso que eu não vou. Vamos dar mais um tempo, minha vida não está preparada, primeiro eu vou consertar. Se assim fosse, meus irmãos, essas pessoas não precisariam de Cristo, e Cristo não seria necessário a essas pessoas. Deixe o cego vir enquanto é cego. Deixe o paralítico vir, mesmo se arrastando. Deixe o leproso vir coberto de sua lepra. As pessoas devem vir a Cristo como está. Cristo veio chamar, meus irmãos, pecadores. O médico veio para os doentes. Então venha como está. Venha endividado. Venha desonesto. Venha bêbado. Venha drogado. Venha impuro. É Jesus quem vai curá-lo. É Jesus quem vai perdoá-lo. É Jesus quem vai salvá-lo. Você não pode fazer nada, meus irmãos, para a sua salvação. Jesus recebe como você está. Isso lembra um salmozinho que eu hoje postei no grupo da igreja, que o refrão diz: eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Em terceiro lugar e último, queria observar com você como as multidões necessitadas foram tratadas por Jesus. Como que elas foram tratadas por Jesus? Em primeiro lugar, de todos os que vieram a Cristo, nenhum, volto a dizer, nenhum foi mandado embora. De todos que foram a Cristo, nenhum, meus irmãos, foi mandado embora. Desde que o mundo começou, nenhum pecador se chegou a Deus, nenhuma alma foi a Cristo sem ser recebida. Jesus disse: o que vinha a mim, jamais lançarei fora. Jesus Cristo jamais quebrou sua promessa. Charles Spurgeon diz: desafiamos o céu, a terra e o inferno para levantar uma prova sequer de uma pessoa que tinha vindo a Cristo com seu coração quebrantado, que tinha sido rejeitado por Ele. Na verdade, meus irmãos, é Cristo quem nos convida. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Na verdade, é o próprio Cristo que diz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Todos os que vieram a Cristo, nenhum foi mandado embora. Segundo lugar, todas as pessoas que vieram a Cristo foram atendidas por Cristo. Os enfermos foram curados, as pessoas foram libertas, os perdidos foram encontrados, os que estavam em trevas viram a luz, os que estavam aflitos foram consolados, os que estavam sem esperança receberam uma nova razão para viver. Em quem você tem confiado, irmão? Em quem você tem se deleitado? Nos seus bens, nos seus recursos, nos seus prazeres deste mundo, nos seus prazeres carnais? Vai sempre se decepcionar, porque você precisa. Esse povo aqui, ele se deleitava aos pés do Salvador. Esse povo se deleitava, meus irmãos, onde até os demônios
se prostravam-se, versículo 11, diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Se você observar a pregação de domingo passado, ou os versículos anteriores, do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 3, você vai ver que os homens, como os escribas, como os fariseus e herodianos, estão com o coração endurecidos. Aqui você vê que os demônios estão se prostrando e dizendo que ele é o Filho de Deus. Interessante, né, irmãos? Nós, os homens, as mulheres, muitas vezes endurece o coração. Enquanto isso, os demônios, quando vê Jesus, se prostram e diz: Tu és o Filho de Deus. As pessoas vieram a Cristo não apenas para ouvir os seus ensinos, não apenas para serem curadas e libertas. Elas se lançaram aos pés de Jesus, tocaram nele e se derramaram diante dele. Hoje eu convido você, meu irmão e minha irmã, a vir a Jesus. Só Ele pode curar, só Ele pode libertar, só Ele pode perdoar, só Ele pode salvar você. Em terceiro lugar, cada pessoa tocada, curada e salva por Jesus era mais uma testemunha de Jesus. Imagine que se nesse meio dessa multidão tivesse 200 pessoas que foram curadas, eram mais 200 testemunhas de Jesus a testemunhar o poder de Jesus. O círculo daqueles que eram salvos aumentava, o número daqueles que testemunhavam crescia. Cada nova pessoa curada e salva era uma voz a mais a clamar aos outros a vir a Jesus. Será, meus irmãos, que nós que dizemos que já temos Cristo, já confessamos a Cristo, nós que dizemos que já tivemos um encontro com Cristo, será que nós temos testemunhado? Não precisa esperar que você tenha uma enfermidade e seja curada para testemunhar. Na verdade, você já foi tirado das trevas e trago para o reino do seu amor. Na verdade, você já saiu das trevas e veio para a luz. Então, o maior milagre de cura, libertação, salvação e perdão já aconteceu na sua vida. Você agora é mais uma testemunha do que o Senhor tem feito na tua vida. Você agora é mais uma testemunha, mais uma voz de chamar as pessoas, chamar seu vizinho a vir ao culto, a entregar a vida a Jesus. Aos que ainda não entregaram a vida a Jesus, hoje, depois de 2000 anos, milhões e milhões de vidas já foram tocadas, curadas e transformadas por Jesus. Você não pode desculpar-se. Cada nova vida salva por Jesus é um forte argumento para você de que Ele é suficiente para ser o seu Salvador. Há uma nuvem de testemunhas ao seu redor, proclamando para você que Jesus é o único Salvador, a única esperança para a sua alma. Venha a Jesus Cristo hoje mesmo. Em quarto lugar, Jesus não apenas cura os enfermos, mas prioriza o ensino. No versículo 9, ele recomenda aos seus discípulos que sempre tivesse pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. E Jesus faz isso por quê? Porque ele dá prioridade ao ensino. Esse anseio aqui descontrolado pela cura,
principalmente ou exclusivamente pela cura, Jesus corrige com essa atitude de pedir aos discípulos que preparem um barquinho. Ele não quer ser apenas um curandeiro, por isso cria espaço para o ensino da verdade. Esse barco usado por Jesus tinha duas finalidades: a finalidade de o protegê-lo também, porque a multidão o comprimia, e a finalidade de maior alcance, para que ele continuasse anunciando. Jesus tem para você palavras de vida eterna que satisfazem a sua mente. Jesus tem para você palavras de vida eterna que aquietam o seu coração e lhe darão segurança eterna da sua salvação. Em quinto e último lugar, por que você deve vir a Cristo agora mesmo? Não lembro se eu citei o tema, mas o tema é motivos decisivos para você vir a Jesus. E a pergunta é: por que você deve vir a Cristo hoje mesmo? Primeiro, porque o próprio nome de Jesus nos convida. Sabe o que é que significa o nome de Jesus? Significa Salvador. Seu próprio nome nos convida. Você é pecador, mas Jesus é o Salvador. Você tem sede, mas Jesus é a fonte da água da vida. Você tem fome, mas Jesus é o pão da vida. Você está perdido, mas Jesus é o caminho. Você está morto, mas Jesus é a ressurreição e a vida. Por que você deve vir a Cristo hoje mesmo? Segundo, porque o poder de Jesus encoraja você vir a Ele. Jesus, meus irmãos, tem todo o poder no céu e na terra. Os astros lhe obedecem, o vento escuta a sua voz, as ondas do mar se acalmam diante da sua palavra, a doença atende à sua ordem, os demônios se rendem à sua autoridade, os inimigos se prostram diante dos seus pés. Ele tem poder para libertar e salvar você. Portanto, o convite é: venha a Jesus hoje mesmo. Terceiro lugar, por que você deve vir a Cristo hoje mesmo? Porque o amor de Jesus encoraja você a vir a Ele. Jesus ama você e importa com você. Ele foi à cruz por você. Suas mãos foram rasgadas, seus pés foram pregados na cruz, e Ele foi transpassado no madeiro por amor a você. Ele ama você com amor eterno, por isso venha a Jesus. Em quarto e último lugar, por que você deve vir a Cristo agora mesmo? Porque o banquete da salvação já está preparado para receber você. Isso significa que Deus já fez tudo. A mesa já está preparada. Os céus estão prontos para festejar a sua volta para Deus. Os anjos se alegram com a sua salvação. A noiva de Cristo, que é a igreja, convida você: venha. O Espírito de Deus eterno diz a você: venha. Se você tem sede, venha e beba da graça da água da vida. Nada neste mundo, meus irmãos, pode impactar e transformar tanto a sua vida quanto o Evangelho. Você não pode ficar indiferente ao Evangelho, endurecer seu coração. Os fariseus e os herodianos se posicionaram contra Jesus para matá-lo. Contudo, ao mesmo tempo, vimos no texto de hoje que multidões de todos os lados vieram a Jesus e Ele as recebeu, curou os enfermos e libertou os endemoniados. Você tem muitos motivos para vir a Jesus hoje. Você tem motivos decisivos para você vir a Jesus hoje. E eu finalizo perguntando a você: de que lado você está? De que lado você está?
que foi que você ouviu nesta noite, você que já entregou a vida a Jesus, que percebeu que está em falta com esta casa de Deus? E precisa pedir misericórdia, perdão e ajuda ao Senhor, não só pedir, mas corrigir a partir de amanhã. Você que ainda não entregou a vida a Jesus, por que ainda esperar para amanhã ou depois? Charles Spurgeon, quando ele prega que Jesus Cristo é suficiente para a salvação, ele dá como exemplo o ladrão na cruz. O ladrão na cruz que se arrependeu, que viu que era pecador e que creu que poderia estar logo mais com Jesus no paraíso. Charles Spurgeon dá esse exemplo para dizer que aquele homem foi salvo. Por exemplo, meus irmãos, aquele homem que foi salvo e morreu em seguida e foi salvo, foi para o paraíso. Aquele homem não teve tempo de participar de uma igreja local. Aquele homem não teve tempo de ser batizado. Charles Spurgeon mostra que a suficiência da salvação está em Cristo. Cristo é único e suficiente Salvador de nossas vidas. Mas ao mesmo tempo, às vezes aproveitamos essas oportunidades para achar que a gente pode consertar nossa vida amanhã. Não precisa. O pastor está pregando aí, vai entrar aqui, vai sair aqui de novo. Eu vou continuar da mesma forma, com irresponsabilidade, quem sabe, com as atividades dessa igreja, sem meus momentos de oração com Deus, sem meus momentos de leitura bíblica. Vou continuar caminhando de qualquer jeito, de qualquer forma. Ou você que ainda não entregou a vida a Jesus possa dizer: eu vou deixar para domingo que vem. Domingo que vem, pastor, talvez seja mais bonito, é culto de Natal. E a gente talvez tenha várias outras desculpas. Quer dizer, domingo o outro, né? Culto de Natal. E assim, quando chega no agudo, alguém diz na outra quarta. Quando chega aqui, alguém diz no outro domingo. E assim vai. Aí Charles Spurgeon, sabendo que nosso coração é assim, nossos pensamentos são assim, sabendo que Satanás sopra nos nossos ouvidos, depois de ele mostrar que Cristo é suficiente e mostrar o ladrão na cruz, Charles Spurgeon diz: olha, mas eu quero dizer a você que Satanás também está querendo falar ao seu ouvido, para você entregar a sua vida a Jesus no último momento da sua vida. Você pode, quem sabe, olhar para o ladrão na cruz e dizer: ah, ele foi no último momento, então eu vou deixar para entregar minha vida também no último momento da minha vida. Vou beber de todas as taças de prazeres, vou continuar sendo mundano, vou continuar nem aí para o Senhor, eu indo na casa dele já resolve. Aí Charles Spurgeon diz: olha, você não sabe se você terá seu último dia de vida, se no seu último dia de vida você terá a chance de entregar sua vida a Jesus. Você não sabe. A Bíblia diz, irmãos, Tiago vai dizer que às vezes a gente fica dizendo: ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer aquilo. Aí Tiago nos exorta, nos corrige, nos repreende, dizendo: vocês deveriam dizer: se Deus quiser, ano que vem eu vou fazer isso, se Deus quiser, ano que vem eu vou fazer aquilo. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma nuvem, que a gente olha, está ali, daqui a pouco olha e não está mais, logo se dissipa. O Senhor tem um convite tão urgente que Ele diz que é melhor a gente estar na casa do luto do que na casa da festa. É um convite tão urgente para que a gente pense a respeito da nossa salvação, da nossa alma, que Ele diz que é melhor estar na casa do luto do que na casa da festa. O Senhor não está dizendo que é melhor que a gente sofra, não. Mas Ele está dizendo que na casa do luto você olha e lembra que a morte existe. Você olha e lembra que hoje ou amanhã pode ser você. Mas na casa da festa você não está nem aí para essas coisas. Você está vivendo como se não tivesse um Deus. Você está vivendo como se não fosse um dia para prestar conta com Deus. Você está vivendo como se o dia do juízo não fosse chegar. De que lado você está? Do lado daqueles que rejeitam a Cristo, ou do lado daqueles que vêm a Cristo para serem curados,
libertos e salvos. De que lado você está?